Olá, bom dia. Bom dia, queridos. Tem o Luke e a Cláudia também. Queridos, é uma honra estar aqui. Eu acho que eu vim nessa igreja, vocês estavam em um outro lugar faz muito tempo, né? Que eu não vejo vocês. Mas a gente está sempre em contato. Muito obrigado pelo carinho. Nós, assim, eu creio que os amigos a gente mantém no tempo, independentemente de qualquer coisa, de qualquer pandemia, de qualquer nação. Nós tivemos também com os pastores de vocês, eles estiveram lá na Itália com a gente, sei lá, quantos mil anos é que vocês não vêm mais para a Itália? 6, só isso? Acho que mais, hein? Acho que mais. Bom, de qualquer jeito, eles estiveram lá com a gente também muito tempo atrás, como a pastora Luísa estava falando. Eu sou a pastora Roselen. Na Itália eles me chamam de Roslyn, porque eles não falam o R como a gente. Eu sou brasileira, mas eu moro lá na Itália, para quem não me conhece, são alguns já me conhecem. Eu moro na Itália há 30 anos, então vivi mais tempo na Itália do que aqui no Brasil, mas sou sempre brasileira, amo o Brasil. Estive com a minha família aqui pertinho, em Cunha, e no meio da Mata Atlântica, muito bom, né? Até a estrada que a gente fez hoje, bem de manhã, para chegar aqui, foi uma bênção, porque, assim, o Brasil é maravilhoso, o Brasil é lindo. Vocês estão felizes de viver no Brasil? Alguns. Digam glória a Deus, porque você vive no Brasil, porque é um lugar abençoado, lindo, maravilhoso. Amém? É muito bom, tudo que Deus faz e fez é bom. Eu creio que todas as nações têm algo maravilhoso para mostrar para a gente, mas a nossa terra é sempre a nossa terra, né? É sempre bom. Eu, pelo menos, tinha sempre muita saudade da Mata Atlântica mesmo, né? Que eu cresci em Campinas, então a praia era mais essa aqui, Ubatuba, tal, e depois vindo para cá. Então eu gosto mais até do que Coqueiro, aquelas praias do Nordeste que são lindas, mas para mim é mais casa-mato mesmo. Então estou super feliz de estar aqui com vocês, e uma honra começar esse ano trazendo uma palavra que Deus pôs no meu coração, na realidade, orando para uma igreja onde eu fui pregar, e eu sinto que é uma palavra de Deus, assim, para o Brasil e para algumas pessoas, algumas igrejas que o Senhor tem chamado. Eu não sei qual foi a palavra do ano para vocês. Nós, na nossa igreja, acostumamos a pedir sempre uma palavra profética para o ano. Vocês têm uma também? Qual é dessa igreja? Trabalho, trabalho, trabalho. Amém. Vocês já estão na construção, né? Já estão assim, direto. A gente orando, a palavra que nós recebemos de Deus para a nossa igreja esse ano foi muito parecida, mas em um modo diferente, chama selfless, que em inglês quer dizer ser altruísta. Não pensar em si mesmo esse ano, mas nos concentrarmos sobre a vida do outro. Nós até fizemos um vídeo dizendo que esse ano possamos ser nós o milagre que as pessoas estão esperando. Amém? E que vocês possam trabalhar bastante para ser o milagre que as pessoas estão esperando, então, em nome de Jesus. A palavra que eu tenho essa manhã para vocês é uma palavra que é maravilhosa para as pessoas que trabalham na igreja. É muito importante para os pastores que dão a vida para o rebanho. É uma palavra muito importante para o grupo de louvor que treina e está sempre aqui. É uma palavra muito importante para todas as pessoas que estão aqui trabalhando na mídia, mandando direta desse culto aí para as pessoas que estão em casa, que não estão podendo vir ou que estão viajando. É uma palavra para quem é crente há muito tempo. É uma palavra para quem tem renunciado muitas coisas para o Senhor. É uma palavra para aquele que disse não para o mundo e disse sim para Deus. É uma palavra para aquele que queria fugir e não fugiu. É uma palavra para aquele que queria ir embora, talvez longe do Brasil, e não foi. É uma palavra para aquele que teve problemas e ficou firme no Senhor e foi fiel. E o título dessa pregação de hoje é O Rei Não Esquece. Diga comigo, o Rei não esquece. Amém? O Rei Jesus, o nosso Rei, o Rei dos Reis, Ele nunca esquece nada do que nós fazemos para Ele. Eu quero começar essa palavra com 2 Samuel, no capítulo 17, do versículo 27 a 29, que diz assim: Tendo Davi chegado a Manaim,
Sobe, filho de Noás, de Rabá, dos filhos de Amon, a Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e a Barzilai, diga comigo, Barzilai, o Gileadita de Rochelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então, aqui onde nós estamos? Nós estamos no momento onde Davi está fugindo do filho Absalom, que deu um golpe, né? Que na realidade entrou no palácio e queria lutar com o rei para tomar a coroa. E Davi não quis lutar com o filho dele, então Davi pegou os valentes, quer dizer, os soldados que eram ainda fiéis a ele, porque nós sabemos que alguns soldados passaram para a parte do filho, que ficava fora da cidade, dizendo: se eu fosse o rei, as coisas seriam diferentes aqui, se eu fosse o rei, as coisas seriam diferentes. E teve uma pessoa que era um profundo amigo de Davi, que era Aitofel. A Bíblia diz que no tempo de Davi, um conselho de Aitofel era como um conselho de Deus mesmo. Quer dizer, quando Aitofel, que era conselheiro do rei, dava um conselho para alguém, era como se Deus estivesse falando. E Aitofel, que era um homem muito fiel a Davi, passou também para o lado do filho. Eu me perguntei por muitos anos por que um homem tão fiel, o conselheiro pessoal do rei, passou para o outro lado e começou a ser contra o rei. E eu encontrei, lendo a palavra de Deus, que na descendência de Aitofel, Aitofel era o pai de Eliam. Se você vai ver ali na descendência de Aitofel, vai dizer que Aitofel era o pai de Eliam. E Eliam era o pai de Batseba, que acho que chama em português Berseba. E então, na realidade, Aitofel era o avô de Berseba, que vocês sabem da história com o qual Davi traiu, praticamente mandou matar o marido dela para ficar com ela. Então teve assim algo que se quebrou no relacionamento entre Aitofel e Davi. A Bíblia não fala em um modo explícito sobre isso, mas não tem nenhum outro motivo que a Bíblia diz o porquê que um homem tão fiel ao rei, de repente, não só passa do lado do filho do rei, mas dá conselhos ao filho do rei, que é uma loucura. Por exemplo, ele fala para o filho do rei: olha, por que você não trai teu pai indo para a cama com todas as concubinas? Então você vê que ele tem raiva, você vê que no coração de Aitofel tem alguma coisa dizendo: cara, você destruiu minha família, eu vou destruir a tua. E a Bíblia diz que Aitofel nesse momento está do lado de Absalom, e eles decidem tomar posse do trono de Davi, mas Davi não quer lutar com o filho, porque obviamente lutando com o filho, Davi ia ter que acabar matando o filho. Ele não quis enfrentar o filho. Então o que ele faz? Ele foge, pega os filhos, pega as esposas, as que ainda estão fiéis a ele, logicamente, pega a parte do exército e vai para o deserto. Agora, quando ele está ali no deserto, quando ele está em Manaim, eles saíram correndo, porque foi uma surpresa que o filho chegasse assim tão de repente para tomar posse do palácio. E o que eles fazem? Eles não levam muitas provisões, eles não levam muita comida, não levam quase nada, porque eles saem correndo e vão em direção ao deserto. E em direção ao deserto, você sabe que quando você vai guerrear, depois que você anda horas no deserto, tem dificuldade de ter água, no deserto não tem alimento, tem muitas dificuldades. Tem alguns habitantes, não sei quem já foi para Israel, mas tem alguns beduínos até hoje, quando você vai, tem alguns habitantes do deserto, mas eles nunca iam ter as provisões necessárias para poder alimentar um exército, um povo, crianças, tanta gente junta. E de repente, ficam sabendo que Davi está ali no deserto de Manaim. Algumas pessoas se organizam para ajudar Davi. Vamos lembrar que se essas pessoas não tivessem se organizado para ajudar Davi, provavelmente no momento onde Absalom atacou, porque depois ele vai atacar o pai dele, eles não iam ter forças para ganhar a guerra que eles ganham. Então o que acontece? Esse homem, Barzilai, diga comigo, Barzilai, o Gileadita,
Agora eu vou mostrar para você que foi ele. Aqui fala o nome de muitas pessoas. Fala o filho de Noás, de Rabá, de Amon, de Maqui, de Lodebar. E diz, e Barzilai o gileadita. Eu vou mostrar para você com a Bíblia que foi Barzilai, este homem que resolveu dirigir as outras pessoas, os outros amigos, para salvar Davi. Então o que ele faz? Ele guia um grupo de pessoas de várias cidades, perto do deserto, perto de Manaim, e ele chega lá e a Bíblia diz que ele leva vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhado, ovelha, queijo, gado. Eles levam tudo o que o exército precisaria, eles levam em grande quantidade. E eles simplesmente salvam da fome, da fraqueza, o exército e o povo que estava com Davi. E nós lendo a Bíblia um pouco mais para frente, você vai ver que Absalão vai atacar Davi, mas o povo nesse momento já está forte, o povo comeu, o povo está de pé, graças a Barzilai. E Davi não esquece nunca mais esse agrado, essa gentileza. Ele não pediu ajuda, mas esse homem viu Davi, o rei dele, em necessidade. Ele queria servir, ele queria trabalhar, porque o trabalho quer dizer serviço, para o rei. E ele vai lá. E a gente vai encontrar, um pouquinho mais para frente, em 2 Samuel, no capítulo 19, do versículo 31 ao 38, diz assim... Já passa um pouco de tempo que aconteceu tudo isso. E diz, também Barzilai, o gileadita, desceu de Roxelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos. Então já tinha passado um tempo que ele tinha feito isso. Ele sustentara o rei quando ele estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai, vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei, quantos serão ainda os dias e os anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto ao meu pai e à minha mãe. Mas eis que o teu servo, Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que te parecer. Respondeu o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Então chega um momento onde passa um pouco de tempo, e Davi lembra e fala, não, eu preciso recompensar Barzilai. Barzilai já estava velho, mas Davi falou, querido, venha comigo, você vai sentar na minha mesa, você vai estar perto de mim, venha comigo, Barzilai. E o que acontece? Acontece que Barzilai está já velho, já tem 80 anos, e ele fala, olha, rei, eu prefiro não ir, eu prefiro ficar aqui, eu não vou conseguir te ajudar, não vou poder fazer nada, eu já estou velho, mas eu vou te dar Quimã, que é o meu servo. Você pode imaginar, esse homem que foi servo de Barzilai a vida inteira, de repente, Davi está chamando esse servo para sentar na mesa com ele, porque quando você faz algo para o Senhor, não só você vai ser abençoado, mas vão ser abençoadas todas as pessoas que trabalham com você, todas as pessoas que vão estar perto de você, e vai ser abençoada também a tua família. Quando nós servimos o Senhor, todo mundo que está à nossa volta vai ser abençoado, porque o rei nunca esquece. Diga comigo, o rei nunca esquece. Agora, você pode imaginar, o rei Davi era um rei, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, mas ele não era Deus. Se ele não esqueceu de Barzilai, que anos antes fez algo para o Senhor, fez algo para servir o Senhor, como ele vai esquecer de qualquer coisa que você faça, qualquer renúncia, qualquer vez que na tua vida você falou não para o Senhor? Olha aqui um pouquinho mais para frente, em 1 de Reis, no capítulo 2, versículo 7, Davi já está velho. E ele está falando com o filho dele, Salomão, e está falando, olha, Salomão, estou morrendo, mas tem algo que eu quero que você faça. E olha o que ele diz para Salomão, ele diz assim, porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás benevolência,
e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Então, não só ele quis abençoar Barzilai, e Barzilai passou um tempo, ele quis abençoar Barzilai, e Barzilai estava já velhinho, e falou, por favor, abençoa o meu servo para mim. Mas quando Davi, já ele estava velho, quer dizer, Barzilai já tinha morrido, Davi falou, peraí, filho, quando você se sentar na mesa, eu quero que você faça algo por mim. Não esqueça dos filhos de Barzilai, e que os filhos estejam entre aqueles que comem na tua mesa. Por quê? Porque um dia esse homem usou bondade para comigo. Agora você pode imaginar o rei Davi durante toda a vida dele. A gente está falando que Barzilai ajudou ele, Barzilai liderou, porque senão a recompensa não estava na casa de Barzilai, ia estar na casa de uma outra pessoa. Davi sabia que Barzilai ajudou, passou um tempo, ele falou, Barzilai, você vai vir comigo, eu vou te abençoar. E Barzilai falou, eu estou velhinho, abençoa o meu servo, mas passaram-se anos. E Davi nunca esqueceu de algo que alguém fez para ele, porque o rei nunca esquece. Não tem nada que você vai fazer para Deus que o Senhor vai esquecer. Eu quero dizer para você que qualquer renúncia que você fez, qualquer coisa que você fez na tua vida, talvez hoje você até nem esteja fazendo, talvez no passado você serviu Deus a 1000, e hoje talvez você esteja assim a 50%, mas em nome daqueles 1000, a bênção do Senhor vai estar na tua casa, vai estar perto daqueles que você ama, e vai estar até em volta daqueles que trabalham com você e para você, e para os teus filhos. Os filhos de Barzilai nem estavam lá quando ele resolveu abençoar Davi, mas a descendência dele foi abençoada, e o rei falou, os filhos de Barzilai vão sentar sempre na minha mesa, porque um dia, muitos anos atrás, talvez você era pequenininho, né? Deve ter olhado para o filho do Barzilai e falado, talvez você era pequenininho, talvez você nem tinha nascido, o teu pai me abençoou uma vez, o teu pai dirigiu pessoas para me abençoarem, eu vou lembrar dele para sempre. E Davi falou, mesmo que eu esteja morto, o nome de Barzilai, a descendência de Barzilai, os servos de Barzilai vão ser abençoados e vão sentar na mesa do rei. Você sabe que quem sentava na mesa do rei eram os príncipes, eram os nobres. Não podia ser um servo, mas se você é um servo de alguém que serviu o Senhor, você tem o direito de sentar na mesa do rei. Se você é filho de alguém que serviu o Senhor, você vai ter direito de sentar na mesa do rei, porque o rei nunca esquece. A palavra que eu tenho no coração hoje para liberar para vocês que estão online, é isso: o rei nunca esquece. Eu lembro quando eu conheci Jesus, eu tinha 13 anos. E quando você tem 13 anos, você é adolescente. O mundo hoje já é virado de cabeça para baixo. Na minha época também já era menos, mas eu lembro, eu estudava num colégio que chamava Objetivo, que acho que hoje tem no Brasil inteiro, né? Acho que tem aqui no Rio também. Tem até faculdade. E eu lembro que era um colégio, assim, de muito louco. Eu lembro que você podia chegar a hora que você quisesse, podia ir de pijama na escola, na minha época. Várias pessoas tinham tido overdose no banheiro. O pessoal que ia lá era muito rico, mas tinha um ensino muito bom, porque eles preparavam você para entrar bem na universidade. Então, muita gente ia lá. E muita gente doida também ia lá, porque era chique nesse colégio na época tal. Não tinham muitos, não tinha ainda em todo o Brasil. E quando eu cheguei, eu tinha conhecido Jesus, eu conheci Jesus com 13 anos, então eu tinha 15 anos, eu lembro do meu primeiro colegial, onde ninguém fumava. E no último ano de colegial, só eu não fumava. Eu lembro das pessoas que chegaram bem assim, né? Eram adolescentes, bem bonitinhos. Hoje, sei lá, o povo já vai para a cama com todo mundo com 12 anos, mas na minha época não era assim, era um pouquinho mais para frente. E eu lembro que, assim, eu ia nas festas, porque eu já era cristã, e todo mundo estava em cima de todo mundo estava bebendo. E eu terminava sempre a festa servindo doce para os pais. Oi, tio, tudo bom? Você quer um docinho? Alguém quer uma Coca-Cola? Por quê? Porque eu tinha feito uma escolha. A minha escolha é: eu vou servir o Senhor e eu não vou ser como todo mundo. Porque quando você é filho de Deus, você não é como todo mundo. Eu sei que você vai falar, todo mundo faz. Eu sempre digo na igreja, você não é todo mundo, você é filho de rei. Quando a gente mora bem perto da Inglaterra, na Europa tem muitos reis, muitas rainhas ainda hoje.
E você sabe que um filho de um rei não pode se comportar como uma outra pessoa, porque ele está representando a coroa. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe que um embaixador, ele não é uma embaixada, ela representa algo diferente. Por exemplo, se aqui no Rio de Janeiro hoje, no Brasil, é um dia de festa, tipo, ninguém trabalha. Se nos Estados Unidos eles trabalham, a embaixada vai ficar aberta. Ou, se nos Estados Unidos é dia 4 de julho, e aqui não quer dizer nada, está todo mundo aberto, a embaixada no dia 4 de julho vai estar fechada. Por quê? Ela está no território do Brasil, mas a embaixada, ela é Estados Unidos. E como a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos é Brasil. Eu acho que todo mundo já viu algum filme da galera que está correndo até chegar na embaixada, eles querem te matar, mas você conseguiu entrar na Embaixada Americana, e ali ninguém pode fazer nada, porque ali é um outro território. Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador de Cristo, a lei da vida dele não é a lei do país onde ele mora, é a lei da embaixada que ele representa. E o que Paulo quis dizer é, nós não somos como todo mundo, nós representamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu lembro das renúncias que eu fiz desde quando eu era adolescente. Todo mundo fuma, eu falava, eu não sou todo mundo, eu não represento esse mundo, eu represento o Rei dos Reis. Todo mundo vai para a cama com todo mundo, eu não sou todo mundo, eu sou filha do Rei dos Reis, eu não vou fazer o que todo mundo faz. Todo mundo experimenta um baseado, eu não vou experimentar um baseado. Todo mundo beija todo mundo, eu não vou beijar todo mundo, eu não sou todo mundo, eu represento o Rei dos Reis. E eu lembro que na época o povo até me olhava assim, né, você é adolescente, começa a falar, ai... Mas, então, eu lembro assim, eu ia em todas as festas, eu ia em concertos, eu ia em tudo que todos os jovens iam, mas eu era diferente, porque eu tinha feito uma escolha. E a minha escolha era servir o rei. E hoje, quando eu vejo como o Senhor abriu portas para mim na Europa, nós temos igreja assim, na Europa inteira. Eu cheguei lá, eu era tipo a primeira mulher pastora, ninguém acreditava. Como Deus, eu encontrei favor de Deus em tudo que eu faço, sempre. Favor econômico, favor de qualquer coisa. Onde eu boto a mão, o pé, tudo se abre. Eu lembro dessa palavra e eu falo, o rei não esquece. Não tem nada que a gente faz para ele, independentemente da idade. Não tem um não que você falou para o mundo, você falou sim para Deus, que o rei vai se esquecer. Eu quero te trazer essa palavra hoje. Eu sentia forte que essa palavra é também para vocês hoje. O rei não esquece, não tem nada que você fez, não tem uma renúncia, não tem uma coisa que você... Talvez você queria assim, brigar com a tua família, você não brigou, porque você ama o Senhor. Talvez você quisesse fazer algo errado no trabalho, estava ali, você estava sem trabalho, sem dinheiro, você podia roubar, você podia mentir, mas você falou, eu não vou mentir porque eu sirvo o Senhor, eu não vou roubar porque eu sou filho de Deus. Eu quero te dizer, o rei nunca esquece. Ele nunca vai esquecer nada do que nós fizemos para ele. Talvez você fale, puxa, eu só servi o Senhor alguns anos. Aqueles alguns anos, se no estado, em qualquer estado do mundo, se você trabalhou nos Estados Unidos por alguns anos e você mudou para o Brasil, você pode, depois de um tempo, quando você vai ter aposentadoria, pedir para o Estado aqueles anos. Em muitas nações é assim. Eles não esquecem que você trabalhou alguns anos e pagou ali naquela nação as taxas. Você acha que o Senhor não é muito mais do que tudo isso? Ele não vai esquecer o que você fez, Ele não vai esquecer o que você faz, e Ele não vai esquecer o que você vai fazer, porque o rei nunca esquece. Quando eu leio essa passagem, eu falo, Davi, que é uma tipologia nesse momento de um rei, se ele, humano, pecou, errou, por uma mulher jogou tudo para o ar, fez uma bagunça na família dele, mas se ele não esqueceu da bondade que usaram com ele, quanto mais o rei perfeito, o rei Jesus, não vai esquecer de qualquer coisa que você tenha feito por ele. Às vezes passa o tempo e a gente imagina, eu conheço algumas pessoas que até já serviram o Senhor e hoje por um monte de motivos estão mais lentinhas no serviço, ou tiveram desilusões com igrejas, com pastor, com pessoas. Mas eu quero dizer para você que além de qualquer desilusão que você pode ter tido, além de qualquer problema que você pode ter tido, mesmo que você tenha parado no meio da estrada, o rei nunca esquece. O Senhor nunca esqueceu as renúncias, nunca esqueceu o que você fez por Ele, Ele não vai esquecer. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que chegou o tempo da recompensa. A palavra que eu tenho no coração para vocês hoje, para todo mundo que está me ouvindo, é:
tem uma recompensa. Talvez não chegou nos dias de Barzilai, mas chegou depois para os servos de Barzilai, chegou para os filhos de Barzilai, chegou para os filhos dos filhos de Barzilai, porque o rei nunca vai esquecer de nada que você fez para ele e por ele. Às vezes nós esquecemos da bondade do Senhor, mas ele nunca vai esquecer da bondade que ele teve para conosco. Amém? Eu fico pensando, algumas pessoas que trabalharam a vida inteira, talvez não viram até, eu fico pensando Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele viu de longe, ele viu a promessa que Deus falou para ele, né, que ele ia ter essa geração como a areia do mar, como as estrelas do céu. A Bíblia diz em Hebreus que ele viu e ele falou de longe, puxa, ali vai ser isso. Mesmo que ele não tenha visto, hoje nós estamos vivendo a promessa de Abraão. Não tem nada que você faça. E por que Deus escolheu? Muitas pessoas acham que Deus escolheu Israel. Deus nunca escolheu Israel. Deus escolheu um homem. E a descendência desse homem hoje se chama Israel. Porque Deus escolhe pessoas. Ele não ia fazer a diferença entre um povo e um outro. Mas Ele faz a diferença entre quem é fiel e quem não é fiel. E hoje, Israel é um país abençoado. Israel hoje está ali em todas as promessas de Deus na Bíblia, porque um homem escolheu ser amigo de Deus. Jesus subiu no trono sendo da descendência de Davi, depois de tudo que Davi errou, porque um dia Davi resolveu ser fiel a Deus. E o Senhor falou: Davi, porque você é fiel, vai ter sempre alguém no meu trono que vai pertencer à tua casa, pela tua fidelidade. Teve um momento, eu acho que você que lê a Bíblia sabe, aonde o rei Salomão tinha já um monte de mulher, já estava adorando os ídolos das mulheres deles, porque é assim que a Bíblia diz, eles tinham se corrompido, e aonde o Senhor falou: eu vou destruir o teu reino, mas eu não posso, porque eu fiz uma promessa para o teu pai. E foi ali onde depois a gente teve a divisão, você deve lembrar disso, aonde ficou a tribo de Judá e de Benjamim, e depois as 10 outras tribos, e o reino se dividiu. E Deus permitiu isso, mas Ele não destruiu, porque Ele fez a promessa a um homem, que foi fiel a Ele. Por causa da tua fidelidade, Davi. Os filhos de Davi não foram tão fiéis quanto Davi. A descendência de Davi, não muitos foram fiéis, mas por causa de Davi, o rei Jesus veio da descendência de Davi, porque o rei nunca esquece. Querido, eu quero que hoje essa palavra entre no teu coração. É uma palavra muito simples, mas o rei que se lembrou de Barzilai, ele quer te dizer hoje: eu me lembro de tudo que você fez, eu me lembro de cada renúncia, eu me lembro de cada silêncio, ainda hoje tudo que você fez, eu me lembro de toda a economia que você deu não podendo dar. E o Senhor me dizia: tem muita gente até aqui nessa igreja, começando dos pastores, que às vezes foram abençoados pessoalmente e tiraram da vida pessoal para dar para a igreja, para dar para outras pessoas. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, o rei nunca esquece. Ele vai ser fiel, ele vai ser fiel com essa obra, ele vai ser fiel com essa casa, por tudo que vocês investiram, não podendo investir. Ele vai ser sempre fiel com vocês, com os teus amigos, com as pessoas que trabalham perto de vocês e com os teus familiares, por qualquer coisa que você fez, por qualquer economia que você deu no reino de Deus. O rei nunca vai esquecer daquela oferta que você não podia. O rei nunca vai esquecer daquele dia que você talvez só tinha dinheiro para pegar o ônibus, mas você escolheu pegar aquele ônibus e usar aquele dinheiro para vir na igreja. Não tem nada que façamos para o Senhor que seja esquecido. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o Senhor, Ele não deve nada para ninguém. Ele não é devedor de ninguém. Não tem nada que você faça para um pobre que o Senhor não vai te abençoar. No livro de Provérbios diz: quem dá para um pobre está emprestando para Deus. Então você pode imaginar, até aquele dinheiro que você deu para aquele tiozinho que passou ali e falou: cara, eu não tenho. Talvez você pensou: puxa, talvez ele vá comprar crack. Mas a Bíblia falou para eu dar para todo mundo que me pede, eu vou dar do mesmo jeito, por obediência à palavra de Deus. O rei não esquece. Não tem nada que passe despercebido diante do trono do Senhor. Agora, o nosso problema é que nós pensamos que Ele esquece. Então, às vezes, vivemos falando: puxa, eu fiz isso para o Senhor, deu errado. Eu fiz isso, deu errado. Eu quero que você abra hoje o teu coração, a tua mente, a tua cabeça, tudo para dizer: eu vou acreditar que o meu rei
Ele não me esqueceu. Ele não esqueceu de nada do que eu fiz. Ele não esqueceu de nenhuma renúncia que eu fiz. Ele não esqueceu das minhas orações. Ele não esqueceu dos meus jejuns. Ele não esqueceu daquelas leituras bíblicas que eu fiz, começando como que vocês deram hoje, começando no comecinho de janeiro. Ele não se esquece quando eu não vou dormir sem orar. Ele não se esquece quando eu levanto cedo, porque eu tenho um dia comprido, não dá para eu ter tempo, mas eu faço um sacrifício. Eu acordo, sei lá, 5:30 da manhã, podendo dormir 1 hora a mais, eu durmo 1 hora a menos, para honrar o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor honra aqueles que o honram, porque o rei nunca se esquece. Amém? E algumas vezes eu vivi isso. Eu lembro uma vez que eu estava num casamento, celebrando esse casamento, de gente muito rica não só na Itália, muito rica no mundo. Tinha, sei lá, o proprietário do Jack Daniels, sabe aquele whisky famoso? Tinha, assim, muita gente muito rica, era o casamento de uma pessoa muito rica, uma das 7 famílias mais ricas da Itália, e eu estava ali, não era hoje que, né, já estou mais adulta. Eu devia ter uns 33 anos, e eu estava nesse hotel que chama Príncipe di Savoia, que é tipo o hotel de Milão, celebrando esse casamento, só com gente muito rica, muito... E eu lembro que eu falei assim, nossa Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, por que eles chamaram eu para celebrar esse casamento tão importante? Por que eles não chamaram, sei lá, tinha muitos outros pastores que tinham um passado no mundo de negócios, ou que sabiam muito mais. Eu falei, Senhor, por que eu estou celebrando aqui assim, tão jovem? Por que eles dizem, o que eu estou fazendo nesse lugar? Sabe quando você se sente completamente inadapto para um lugar, achando que você não tem nada a ver? E eu lembro que o Senhor falou assim para mim, você está aqui hoje porque você orou por isso. Você orou para falar para pessoas que tinham muito dinheiro, você orou para poder evangelizá-los. Então, eu estou honrando você, eu não estou chamando o pastorzão que vinha do mundo dos negócios, porque ele nunca orou por isso. E eu pensei, eu falei, olha o Senhor, orações que você faz ali, depois de muito tempo, e de repente, essa oração que você fez, você talvez até pensou que Deus não ia escutar. Mas chega um momento, a Bíblia diz que de repente, como no tempo de Pentecoste, de repente acontece algo e Ele só te lembra. Você não está aqui porque você merece, você não está aqui porque você sabe coisas, você não está aqui por nada, você está aqui só por um motivo. Você me honrou, você pediu para mim, você fez uma oração, você jejuou por esse povo, então por isso você está aqui. Muitos anos atrás, eu fui num jantar na casa do Berlusconi, que foi ele foi presidente da Itália muitos anos atrás, um homem muito rico, era o dono do Milan, daquele time de futebol que tem lá, que agora venderam ele. E eu fui um dia jantar lá. E eu lembro que uma pessoa ligou para mim e falou, olha, uma cantora muito famosa, o Berlusconi me chamou para ir lá jantar, e eu falei, você vai me levar, porque fazia 7 anos que um missionário tinha passado na nossa igreja, um missionário qualquer, como hoje eu estou passando aqui. E ele falou, gente, você crê no poder de Deus? Você crê que tudo que você pedir ao Pai, no nome de Jesus, tudo vai acontecer? Ou a gente fica mentindo, fica pregando e fica decretando? Às vezes eu vejo o cristão falando um monte de coisa que ele não acredita. Porque está escrito, tudo que pedires. Você que fala, tudo que pedires ao Pai, em nome de Jesus, pede um monte de coisa e fica falando, será que Ele vai me dar? Será que Ele escutou? Mas você não falou que era tudo? E esse missionário falava, tudo que você pedir para Deus, tudo, se você orar por isso, Ele não esquece. E eu lembro que, na época, essa pessoa, esse político, um homem muito rico, ele não estava na política ainda. Mas ele era muito rico, ele estava sempre na televisão. E fazia pouco tempo que eu estava na Itália. E aí ele falou, pensa numa pessoa impossível para você chegar até essa pessoa. Pensa que só Deus pode levar você a falar de Jesus para alguém inimaginável. Que você fala assim, é impossível para uma pessoa como eu. E na época, como essa pessoa estava sempre na televisão, mas eu não conhecia, não sabia, eu falei assim, bom, para mim, que acabei de chegar, que sou estrangeira numa nação, que só vejo o cara na TV... Para mim, a pessoa mais assim longe para que eu chegue é essa pessoa. E ele falou assim, eu quero mostrar para você que se você orar por qualquer coisa, por qualquer pessoa, você vai estar ali falando de Jesus, porque o rei nunca esquece. E eu falei, tá bom. Daí eu peguei quase como uma brincadeira, sinceramente. Eu falei, vamos ver se isso aí funciona. E comecei a orar.
Falei, Deus, eu quero falar de Jesus para esse homem. Eu não sou ninguém, eu sou estrangeiro, eu vou falar um dia na casa dele. Gente, eu orei acho que por uns 7 anos. Eu não orei todo dia, não tinha nem essa pessoa no coração. Era mais a minha brincadeira aí para que o missionário tinha falado, coloque Deus à prova. Então, de vez em quando eu orava, quando eu estava orando pelas pessoas, eu falava, então, Senhor, eu quero um dia ir na casa dessa pessoa falar de Jesus. Lembra? E passaram-se 7 anos, e ele convidou uma cantora bem famosa que vinha na nossa igreja, e eu falei, eu oro, faz 7 anos para ir falar. E ela falou, então se você ora, eu não ia, mas eu vou porque você ora. E eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para essa pessoa. Ainda fiquei 20 minutos sozinha pregando o evangelho, assim, não se converteu, mas preguei. Isso porque, naquele dia, o Senhor falou só isso para mim. Ele falou, não tem nada que seja impossível. E não tem uma oração que você vai colocar diante do meu trono que eu vou esquecer. Porque eu nunca esqueço. A única coisa que Deus esquece, porque Ele resolveu esquecer, são os nossos pecados, quando nós pedimos perdão. A Bíblia diz que Ele joga no fundo do mar. Mas não é porque Ele esquece, Ele resolve cancelar. Mas a mente de Deus nunca esquece, não tem nada que você faça. A Bíblia diz que quando a gente dá algo para o Senhor, tempo, dinheiro, serviço, qualquer coisa que você faça para o reino de Deus, Ele vai te dar em uma medida muito maior, sacudida e trabocante. Eu não lembro muitas palavras em português, mas mais ou menos é assim. Então eu lembro que naquele dia eu aprendi só uma coisa. Qual é? Que tudo que eu oro, que tudo que eu faço, que toda renúncia que eu faço, o rei nunca vai esquecer. E vai chegar um momento na minha vida que, como para Barzilai, ele vai falar, eu quero te abençoar. Eu quero que você venha comer comigo na mesa de Israel. Eu quero que você faça algo. Alguns anos atrás, visto que eu tinha aprendido esse negócio de orar aí para um monte de gente, eu comecei a orar. Orar por políticos, orar para falar com pessoas, orar para ir na televisão falar de Jesus. Não tem nada que o Senhor esqueceu, nenhum jejum, nunca nada. Anos atrás eu fui convidada para ir numa reunião que convidam assim pouquíssimas pessoas, chama National Prayer Breakfast, que é tomar café da manhã com o presidente dos Estados Unidos. Eu fui em muitos. E eu só lembro disso, que eu acabei indo lá porque eu estava orando, porque eu queria uma pessoa no governo que fosse cristã. Aí Deus me falou para profetizar sobre essa pessoa, daí eu acabei indo. E uma coisa levou a outra. Eu lembro só a primeira vez que eu fui nesse lugar, onde tinha os pastores do Clinton, tinha, sei lá, o presidente da Corte Suprema Americana. E eu olhei para o garçom e falei, provavelmente eu sou até mais pobre do que o último garçom que está nesse lugar. Eu olhei e falei, com certeza, eu sou a pessoa menos provável de estar aqui. E quando eles fazem um anúncio, né, ladies and gentlemen, não? É o presidente dos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui, tinha ido o Bush, depois eu fui em outras. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? E de novo o Senhor falou para mim, eu nunca esqueço as orações que você faz. O meu povo, às vezes, ele não é audaz. Eles ficam esperando que eu dê coisas para eles, mas eles não pedem. Eu lembrei da passagem da Bíblia, em Tiago, no capítulo 4, onde fala, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem só para realizar os desejos pessoais. E aí o Senhor falou para mim, queridos, peçam mais. E não peçam só, Senhor, eu quero isso porque eu quero um carro novo, uma casa nova, uma vida nova, uma igreja nova. Não, peçam algo para que transforme a vida das pessoas. Peçam para o Senhor dar dons para que vocês possam ser instrumentos de Deus esse ano, para serem abençoadores de outros. Peçam que o Senhor dê mais economia para que você possa ser a primeira pessoa a abençoar a tua casa, a tua igreja, a tua cidade, a tua nação. Peça para o Senhor para que você possa entrar em lugares que ninguém nunca entrou, para falar do amor dele. Ele nunca vai falar não. E ele falou, vocês não têm porque não pedem. Essas experiências me mostraram que a realidade é que às vezes a gente não é audaz. E não só. Às vezes a gente acha que qualquer coisa que a gente faz nunca é bastante para o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, não importa a quantidade de coisas que você faz, e nem quantas horas você passa, talvez, lendo a Bíblia ou trabalhando na igreja. Importa com que tipo de coração você faz tudo isso. Porque a gente pode estar na igreja o dia inteiro para mostrar para o povo que a gente está lá. E a gente pode até estar menos. E daqueles 20 minutos que eu tenho entre o trabalho e a igreja, chegar meia hora antes para trabalhar naquele computador. Mas se o meu coração é, eu vou servir o meu rei
com o que eu tenho, o rei nunca vai esquecer, e você vai ser sempre premiado em um modo abundante, exagerado, por qualquer coisa que você faça. Então essa palavra é muito simples, eu quero agora orar com vocês, eu quero liberar só isso. O rei, ele não esquece, ele não esqueceu, ele não vai esquecer. Por isso, qualquer coisa que você vai fazer para o Senhor com um coração justo e sincero, a gente não serve a Deus pela recompensa. Mas saiba que sempre vai ter uma recompensa, porque Ele é galardoador, como é que diz? É isso aí. Ele sempre recompensa. Ele sempre recompensa. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que todos aqueles que se achegam a Ele têm que acreditar que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quer dizer, hoje, só porque você decidiu sair da tua casa para vir adorar o Senhor, Ele já preparou uma recompensa para você, para o teu coração, e Ele já está dizendo para você, querido, a recompensa que eu tenho para você é essa: eu não me esqueci. Acredite que tudo que você plantou, você vai recolher. Tudo que você fez, qualquer sacrifício que você fez para servir o Senhor, para abençoar o Senhor, para dar alimento para quem não tinha na casa do Senhor, para dar uma oferta para quem não tinha, para dar uma oferta para a casa, qualquer coisa que você fez, mesmo que as pessoas possam ter te traído, com certeza na vida de Barzilai, deve ter alguém que traiu ele. Todo mundo é traído. Com certeza, na vida de Barzilai, deve ter algum filho que talvez não tenha respeitado ele. Com certeza, na vida de Barzilai, algum servo, um dia ou outro, não foi tão fiel como deveria ser. Mas isso não deteve a mão de Deus na vida de Barzilai e não deteve a fidelidade desse homem para com o rei. Nós temos que voltar a sermos fiéis ao nosso rei. Fiéis. Às vezes a igreja não está bem, a igreja de Jesus, geral, o povo mete o pau na igreja, porque um pastor errou, todo mundo errou, porque um irmão foi ruim, todos os irmãos da igreja são ruins. Queridos, não importa, nós estamos aqui para servir o rei. Barzilai podia falar, o rei já deve ter errado comigo. Barzilai podia falar, o rei, o filho do rei está perseguindo ele. O rei pecou. O rei foi traído até por Aitofel, que era o conselheiro dele. O rei mandou matar um cara para estar com a mulher dele. O rei merece. E esse rei, na realidade, merecia. O Senhor Jesus não errou. Mas Barzilai falou, ele é o meu rei. Eu não me importo o que as pessoas dizem, o que os outros fizeram. Ele é o meu rei. Tudo que ele precisar, pode contar comigo, independentemente das outras pessoas. E nós estamos falando de um rei que verdadeiramente errou. Podemos imaginar, a Bíblia diz que Jesus era em tudo como nós, mas não pecou. Não importa que as outras pessoas tenham errado com você. Meu marido me deixou, então é culpa de Deus. Querido, continue servindo o Senhor e sendo fiel a Ele, independentemente da tua casa, da tua família, do teu filho. Meu filho desviou, o problema é dele. Deixa que Deus pense no teu filho. Você continue sendo fiel, continue vendo todas as necessidades que tem na casa do rei. Na casa de Davi, naquele dia, quando Barzilai foi com outros homens, a necessidade era alimento. Ele podia, a Bíblia diz que ele era um homem rico, ele pegou e falou, a necessidade de alimento, eu vou levar o alimento. Mas o rei nunca esqueceu. O rei nunca vai esquecer nada do que nós vamos fazer ou já fizemos por ele. Amém? Vamos nos levantar, eu quero orar por você. Eu quero orar agora em nome de Jesus, para que você possa colocar a tua vida diante do rei, que ele possa hoje curar o teu coração. Porque às vezes a gente acha que nós fizemos mais do que o Senhor fez por nós. Não sei se você já teve essa sensação. Geralmente em momentos quando as pessoas nos ferem. Geralmente nos momentos onde, sei lá, as pessoas, a igreja, a família, alguém nos fere. A nossa leitura da coisa é, mas eu fiz tanto para o Senhor. Mas eu fiz tanto na casa de Deus. Mas eu fiz tanto, eu renunciei tanto, eu fiz tanto. Como se esse fosse o resultado de tudo que você fez. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas a gente é humano, às vezes acontece. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, não só o rei nunca esquece, mas se você está aqui hoje, você está ali hoje, eu quero te dizer no nome de Jesus,
que eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar sobre você que esse ano, independentemente do Covid, não Covid, vai ser um ano de recompensa. Amém? Levante a tua mão comigo e diga: Senhor, eu não te sirvo por recompensas, mas eu recebo a recompensa. O Senhor está me dizendo que para algumas pessoas, tipo aquela moça que está ali, loirinha, eu não sei como você se chama, o Senhor me diz: a tua recompensa esse ano vai ser a justiça de Deus. Eu via uma grande injustiça na tua vida. Eu via você estando firme no Senhor, fazendo o que é certo para a tua casa, para a tua família, para as pessoas que você ama, para as pessoas com as quais você tinha uma aliança. E o Senhor dizendo: esse ano vai ser o ano da justiça. Você viveu muita injustiça, isso feriu muito o teu coração, isso trouxe tristeza, angústia para a tua alma. Às vezes até solidão, dizendo: Senhor, eu tenho que guerrear sozinha. Mas o Senhor está te dizendo: escreve isso. Esse ano vai ser um ano de justiça para a tua vida, porque o Rei nunca esquece. Você resolveu fazer o que é certo, mesmo que algumas pessoas em volta de você, ao teu redor, fizessem coisas erradas. A gente às vezes pode falar: porque aquela pessoa errou, também vou errar. Mas o Senhor me dizia que você escolheu não errar porque os outros erraram, escolheu ficar íntegra. E Ele está te dizendo hoje que o Rei não esquece. Que a justiça e a graça de Deus esteja sobre você. Que a justiça de Deus esteja sobre muitas pessoas que estão nos vendo, que vivem esse sentimento de: talvez eu esteja fazendo a coisa errada, ou talvez eu tenha dado muito e eu estou tão ferida ou tão ferido que eu não vou mais dar, porque eu dei e me pisaram em cima. Então chega. Independentemente das pessoas, o Rei nunca esquece. Eu quero dizer para você que está seguindo ali no YouTube, em casa, o Rei não vai esquecer de você. O Rei tem uma recompensa para a tua vida e para a tua alma. Levante a tua mão e diga: Senhor, eu recebo a minha recompensa. Dá-me graça e força para que eu consiga dizer não, para que eu faça a coisa certa quando a situação está errada. Queridos, o Senhor está dizendo hoje para você: muitos vão ter a oportunidade de fazer a coisa errada no momento errado. Faça o que é certo, mesmo que todas as circunstâncias sejam erradas. Perdoe mesmo que a pessoa não mereça. Faça porque você está servindo o Senhor. Ajude na tua casa, mesmo que as pessoas da tua casa não mereçam a tua ajuda. Faça o que é certo, mesmo quando as circunstâncias são erradas, porque você não está fazendo para as pessoas. A Bíblia em Colossenses diga: faça tudo como para o Senhor. Você vai ficar quieto para o Senhor, você vai investir na vida do teu irmão que não merece, você vai investir na vida daquela pessoa da tua casa que no fim de ano nem ligou para você, não importa. Faça o que é certo, porque você está servindo o Rei. Não faça para as pessoas, faça para o Rei. As pessoas esquecem, é verdade. As pessoas não sempre são gratas ao que você deu para elas, e às vezes você deu muito. E elas nem merecem hoje, talvez, que você até fale com elas. Mas porque você está servindo o Rei, faça por Ele. Porque Ele não vai esquecer o sacrifício. Ele não vai esquecer que você vai falar com aquela pessoa que não merece. Ele não vai esquecer que você vai amar aquela pessoa da tua casa, aquele teu amigo. Amar até a igreja de Jesus que talvez tenha te ferido em algum modo. Ele não vai esquecer que você está fazendo por Ele. Você podia fugir, podia ir embora, podia deixar a tua casa, podia não falar mais com as pessoas, podia se rebelar contra Deus. As pessoas ferem, as coisas podem não ir como a gente quer, mas o Rei, Ele nunca vai esquecer uma mínima coisa que você tenha feito para Ele. Eu sinto o carinho e o amor do Rei Jesus, hoje só usando a minha boca para falar para você que está nos seguindo, para você que está aqui, dizendo: filho, filha, eu não esqueço. Eu sei que não é fácil, eu sei que não foi fácil. Você ficou para obedecer. Você disse sim quando tinha que dizer não.
todo mundo falava para você dizer não. Todo mundo te empurrava a fazer coisas erradas para conseguir os objetivos que você tinha que conseguir. Mas você resolveu ser íntegro, você resolveu ficar. Você talvez tinha trabalhos que iam até te pagar no dia extra, no domingo. Mas vocês resolveram estar aqui adorando o Senhor e falando: domingo ninguém vai tocar. Eu não vou fazer turno, eu não vou fazer plantão, eu ganho menos. Mas o domingo é o dia do Senhor. O rei não esquece. Eu sinto a gratidão do coração de Deus pelos pastores que estão aqui, por todos os sacrifícios nos anos, por todas as pessoas que tiveram tantos motivos para deixar essa família e não deixaram, por todas as pessoas que têm tantos motivos para não servir mais o Senhor e estão servindo. Ele quer te dizer hoje: eu não esqueci. Volte a fazer o que é certo, mesmo nos tempos errados, nas circunstâncias erradas. E eu quero profetizar um tempo de recompensa sobre todo aquele que está escutando, aquele que vai escutar, sobre todo aquele que serviu, sobre todo aquele que renunciou, sobre todo aquele que sofreu, sobre todo aquele que deu. Eu quero decretar um tempo de recompensa, um tempo de herança. O Senhor me mostrava que algumas pessoas que estão aqui, que estão online, Ele vai até criar uma herança econômica onde não existe, porque você fez pelo Senhor. E está me vindo em mente uma história para contar para vocês de um homem que eu conheci. Eu evangelizei esse homem. E ele não tinha pagado as taxas por anos. Ele era um arquiteto e ele não estava nem aí. Ele falou: não vou pagar. Se quiserem, me coloquem na cadeia. E ele se converteu. E o Senhor falou para ele: agora você vai pagar tudo que você deve. E ele foi se autodenunciar para o leão, que chama leão. Olha, nunca paguei taxas. E foi um absurdo, alguma coisa como 300 mil euros que ele tinha que pagar de taxas nunca pagas. E ele falou: eu vou no banco, eu vou pegar e eu vou pagar, porque a Bíblia diz que eu tenho que pagar. E eu me converti. Se eu me converti, eu me converti de verdade. E ele começou a pagar. E a esposa estava até falando: meu Deus, como é que a gente vai fazer? Porque é muito dinheiro, dinheiro que você pode comprar uma casa. Ele falou: eu vou pagar tudo, porque eu não vou ficar devendo. E foi muito interessante, porque se passaram acho que uns 3, 4 meses. Parece história de filme, mas é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. E alguém ligou para ele dos Estados Unidos, dizendo que ele tinha uma tia, que era irmã da mãe dele, que ele tinha, mas eles nunca falavam com essa tia. Ela tinha ido para os Estados Unidos, ela morreu. E ela deixou uma herança, e era de 1 milhão de euros. Porque o rei nunca esquece. Amém? Ele não vai se esquecer de você. Diga: Senhor, eu quero acreditar no que você diz. Se o rei Davi não esqueceu um ato tão nobre de Barzilai, eu creio hoje que você não vai esquecer o meu choro. Eu creio que você não esquece o meu sacrifício para fazer o que é certo. Eu creio que você não vai esquecer o que eu paguei só porque eu sou cristão. Você não vai esquecer a minha integridade. Você não vai esquecer a integridade dos pastores dessa casa. E eu chamo sobre eles, sobre essa construção. Eu chamo muito mais, eu chamo recompensas espirituais, econômicas, recompensa na casa, na família, recompensa aos filhos e os filhos dos filhos, de todo mundo que está aqui, de todo mundo que é online, de todo mundo que te serve. Porque você é um rei maravilhoso. E você me mandou aqui hoje para dizer 2 coisas. 1, eu não esqueço. 2, eu vou fazer justiça para você. 3, esse ano vai ser um ano de recompensa para aqueles que souberam, por amor a Deus, fazer algo para a casa dele, ou souberam renunciar, ou até resolveram ser íntegros quando podiam não ser. Porque o rei nunca esquece. Que a graça e o amor de Deus seja derramado sobre você. Que a justiça de Deus esteja sobre a tua casa. Que neste momento, se o teu coração estava infeliz ou sentindo
insatisfação ou sentimento de injustiça, que ele se abra, que você creia nessa palavra, porque o Rei já abriu as portas do céu para você e já está te dizendo: vem sentar na minha mesa, vem, senta na minha mesa. Senta você, senta os teus servos, senta aqueles que estão perto de você, que sente a tua família. Eu nunca me esqueci e eu nunca vou me esquecer, porque o Rei nunca esquece. Em nome do Senhor Jesus, que esse seja um tempo maravilhoso para a tua vida e para a tua casa, que você receba essa palavra do trono de Deus para você, em nome de Jesus.